conversando. Agora a gente vai pôr comida no meio, né? Então a gente vai ter esse almoço gostoso entre os irmãos no dia 9. Então, Lucas 16, a gente tem falado bastante sobre a estação da criação, principalmente nas devocionais que vocês estão recebendo, né? Ao longo do mês. Nós temos falado sobre o relacionamento entre nós e a criação, entre nós e as outras criaturas e entre nós e Deus. E hoje a gente vai falar sobre cuidar. A gente já falou sobre o preço e o custo da vida. A gente falou... Nossa, fugiu agora. A gente tem falado sobre tanta coisa, né? Mas o fato é que nós estamos falando sobre criação. E hoje a gente vai falar sobre algo específico, mais relacionado mesmo ao fato da criação, no sentido da terra em que nós vivemos. Então, para a nossa meditação nessa hora, Lucas 16, do 1 ao 13, diz assim a palavra do Senhor. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então mandou-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei? Pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração me recebam em tuas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornardes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir aos dois senhores, porque ou há de aborrecer-te de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Palavras do Senhor. Jesus, ele se utiliza nessa parábola de um recurso muito interessante, da atitude do mau administrador e do elogio dessa atitude, e serve de exemplo para nós, filhos da luz. A partir então da perspectiva da estação da criação que a gente tem falado, eu gostaria de refletir hoje como esse texto pode servir para a gente de estímulo na prática da administração dos recursos naturais que nós temos. E como esse texto pode ajudar a gente a se livrar da ideia de sempre querer levar vantagem em tudo. Porque, olha só, o nosso texto ele está inserido aqui dentro de uma seção que vai lá de Lucas 9 e vai até Lucas 19. São 10 capítulos. Chamada da viagem de Jesus para Jerusalém. Então ele está dentro desse contexto, né? Jesus está sempre em movimento no Evangelho de Lucas. E Jesus aqui ele insiste em afirmar que é necessário a gente fazer uma opção, que a gente precisa tomar partido, né, para acompanhá-lo na viagem para Jerusalém. Então toda vez que acontece alguma coisa, ele deixa claro para os discípulos que eles precisam tomar decisão, que eles precisam tomar posição, que não é possível servir aos dois senhores.
O tempo todo Jesus está falando isso, né? E o texto, então, que a gente leu, ele está entre duas parábolas bastante interessantes. A do filho pródigo, que a semana passada, agora a pessoa lembrou, né, o que falou semana passada, que a gente falou daquilo que a gente perde e da alegria do encontro. Que a gente não leu a parábola do filho pródigo, mas a gente leu a da ovelha e da dracma, e da alegria, né, de encontrar aquilo que é perdido. E se você olhar posterior, você vai ver que ele vai falar da parábola do rico e do Lázaro, do jovem rico, né? Então a gente vê aqui uma temática peculiar. Qual é? A do dinheiro. Mas Gisele, vai falar de dinheiro? Vamos! Riqueza, pobreza, administração ocupa um bom espaço no texto de Lucas. E o objetivo aqui dele é mostrar que o dinheiro só tem sentido se ele é usado em benefício do outro e não de si mesmo. Por quê? Porque senão ele se torna um senhor. E ele sendo um senhor, ele entra em concorrência com Deus verdadeiro. E a gente vai ver aqui o nosso texto, então, a gente poderia dividir ele em duas grandes partes. Para a gente entender o contexto e como a gente vai aplicar isso, então, tendo em vista a criação. A gente poderia dizer que a gente tem aqui a parábola mesmo, do administrador infiel, que vai do verso 1 ao 8. E a gente vai ter alguns ditos de Jesus que são acrescentados aí, do 9 ao 13, em relação àquilo que ele conta na parábola. Então vamos lá, vamos olhar para a parábola. A parábola que a gente tem aqui, o estudo, ela não está ligada diretamente à questão do dinheiro. Mas ela trata de um problema de administração, que envolve dinheiro, né? Que envolve o cuidado de bens, que envolve o cuidar. E por isso que a gente vai falar e usar ela aqui. O administrador descrito aqui na parábola é uma pessoa que ele pensa somente no seu bem-estar. Porque para ele não tem problema em enganar, desde que dê tudo certo para ele. Ele pode enganar até o dono dos bens, né? Só que aí ele é denunciado. Ele é denunciado e dizem para o patrão que ele está defraudando esse patrão. E aí no momento que o patrão descobre, né, as artimanhas desse administrador, ele manda chamar ele. E ele pede contas da sua administração. E declara ele despedido. Certo. O administrador, no entanto, ele começa a maquinar uma forma de sobreviver. Porque ele se dá conta que ele não quer trabalhar na terra e que de pedir esmola ele tem vergonha. E aí, esse administrador, então, motivado por isso, ele chama os devedores do seu senhor. E ele pede para esses devedores mudarem o valor da dívida. E aí, diante desses valores corrigidos, ele presta conta sem culpa. Pode parecer um pouco estranho, mas a gente vai entender por quê. Porque, na verdade, então, é os outros que estão cometendo a fraude, são os outros que estão mudando o valor, e não ele, certo? Você pode pensar. E aí, esses devedores agora começam a dever favor para esse administrador. E aí, como ele está devendo favor, vai ser mais fácil, quando ele for despedido de vez mesmo, achar lugar e achar guarida, né? E aí é interessante, porque os devedores ficam então devendo esse favor de receber ele na casa deles quando ele estiver desempregado, e isso mostra que ele é muito esperto. E segundo o costume, e aí a gente vai entender por quê, tolerado na Palestina na época de Jesus, o que acontecia? O administrador, ele tinha direito de conceder empréstimos dos bens do seu senhor para qualquer pessoa que fosse. Ele era o administrador. Então, o que acontecia? Na hora do reembolso, esse empréstimo ele era devolvido com juros. E o juro era seu. O juro era do administrador. Então, no caso, o que a gente tem aqui, na verdade, é que ele não tinha só emprestado. Ele não tinha emprestado 50, eu vou usar outra medida, porque ele fala aqui, ele fala uma medida que pra gente fica meio difícil, né? Ele fala cados de azeite, né, e coros de trigo.
Mas pensa em 50 barris de óleo, do tamanho que for, tá? Pensa em 80 medidas de trigo, seja saco, bacia, balde, enfim, né? Então, ele não emprestou o que ele escreveu no papel, ele emprestou menos. Ou seja, quando ele incentiva a alteração dos valores do documento, ele está fazendo o quê? Ele está se privando do benefício, do juro. O patrão dele ia receber do mesmo jeito. Mas ele está se privando de receber a sua parte. Então, a usura do administrador, ela está muito clara na taxa de juros exigida pelo empréstimo. Ou seja, no caso do óleo, a taxa é de 100%. Olha só, por quê? E do trigo 20%. Porque 100 medidas de óleo ele manda alterar para quanto? Para 50. A de óleo, a de azeite, que era 100, ele manda alterar, de trigo, que era 100, ele manda alterar para quanto? Para 80. Ou seja, a alteração no contrato aqui e a consequente redução de ambos os casos, o trigo e o óleo, são mais ou menos do mesmo valor. Então, uma vez que o óleo é mais caro que o trigo, se a gente pensar em valor monetário, seria 500 denários, que é o que ele está ganhando. E o administrador, ele é esperto, por quê? Porque quando ele faz as contas, ele cobra um juro alto num produto de primeira necessidade, azeite e trigo. O que você faz com azeite e trigo? Pão. O básico. Então, é justamente essa questão que leva ele a ser demitido, cobrar altos juros. Essa é a denúncia que é feita com o patrão. Não era questão dele emprestar, porque era normal você emprestar. A questão era o juro. Olha, tá ganhando bastante em cima de você lá, hein? E você não tá ganhando nada. Então, por isso que ele leva lá o escrito de dívida para que as pessoas possam alterar. E aí é interessante, porque o fato dele pedir, então, para os clientes alterar o valor, é inclusive elogiado pelo patrão. O patrão elogia. Por quê? Porque o patrão vê nessa atitude algo positivo. Ele, na verdade, ele está devolvendo ao cliente aquilo que ele havia cobrado a mais. Lembra alguém? Zaqueu, né? Ele estava devolvendo o que ele cobrou a mais. O administrador aqui, na iminência de perder tudo, o que ele faz? Ele se desfaz do ilícito e do lícito também, porque ele tinha o direito a cobrar. Mas ele abre mão disso. Para quê? Para ficar com amigos. Então, o elogio do patrão aqui, para essa atitude, rompe a lógica do texto. Rompe a lógica. E aí, espera-se, na verdade, por exemplo, que esse mau administrador seja punido. Que ele seja o quê? Desprezado. Mas deixa entender que ele não foi. E aí, nesse ponto, fica claro que a parábola fala de um outro Senhor, que é Deus. Porque o Senhor entende que na vida do administrador ia acontecer uma mudança de comportamento. Alguma coisa mudou lá. Né? Então, é interessante porque quando a gente olha a partir dessa perspectiva, a gente vê que novos valores começam a fazer parte da vida desse administrador. Porque ele começa a entender que não adianta ele cobrar altos juros. Que não adianta ele cobrar 50%, 20% a mais. Roubar os devedores ou mesmo o seu patrão. Se ele não tem onde trabalhar ou reclinar a cabeça. Ele começa a entender que o mais importante não é ter dinheiro, é ter pessoas, é ter relacionamento. Então, o administrador, na verdade, ele devolve aquilo que ele tinha cobrado a mais dos devedores, não do patrão. Há um reconhecimento de culpa, que mostra mudança de atitude. E o mesmo vale para Deus. E aí, vamos olhar a outra perspectiva daqui do texto, que é os ditos de Jesus. E aí, dentro disso, a gente vê que a parábola, como a gente pode ver no primeiro versículo, é endereçada a quem? Aos discípulos. Então, ela questiona o que significa o discipulado. Ela questiona eu e você, que estamos aqui, que nos dizemos seguidores. Então, os discípulos, eles se encontram numa encruzilhada.
aqui seguindo Jesus em caminho de Jerusalém, né? Ele precisa fazer uma opção. É necessário se desprender das coisas, dos bens, do dinheiro, a semelhança do administrador, para quê? Para seguir Jesus. Ou seja, qual é a prioridade na vida desses discípulos? Era guardar a riqueza? Então Jesus vem trabalhar que assim devem andar os filhos da luz. Ele vem falar que aqui os discípulos eles estão sendo instruídos a como agir. E serve de exemplo o gesto de mudança do administrador infiel. Precisa ter alguma mudança, né? O administrador ele ajudou os clientes a refazerem as contas. Ele privou a si mesmo dos juros, beneficiando quem? Os usuários do alimento, do básico, do necessário. Então, o dinheiro injusto é usado aqui no texto para construir fraternidade, irmandade. E aí dentro desse paradoxo, né, o acúmulo de riquezas e de bens cheira mal e agride a proposta do reino que Jesus está apresentando. Porque se você só acumula e não divide, não compartilha, né? Porque no fundo grande parte das riquezas aqui ele vem trazer que é o quê? Olha, é injustiça social, é origem iníqua. Alguém está ganhando alguma coisa com isso. E não é aquele que precisa do trigo e do óleo, não é aquele que precisa do básico. Então, percebe aqui que a atitude do administrador, ela é uma retomada de oposição, para deixar o acúmulo de lado. Acúmulo. É importante a gente deixar isso claro, porque Jesus recomenda aos seus discípulos, olha, das riquezas de origem iníqua, fazer amigos. Para que quando estas vos faltarem, porque as riquezas um dia vai faltar, esses amigos vão estar lá, nos tabernáculos eternos. Então, estas palavras, elas servem de admoestação para os discípulos. E aí a gente vê que as riquezas, elas podem acabar, mas sem amigos não tem como viver. E aí é interessante isso, porque segundo Marcos 9,5, os salvos habitarão em tabernáculos, em tendas eternas, nessa perspectiva, como outra hora o povo de Deus viveu no deserto. Então é necessário acontecer uma transformação de vida das pessoas. Precisa partilhar a vida. O que é mais importante? O dinheiro ou os relacionamentos? O que é mais importante, o dinheiro ou a fidelidade a Deus? E aí aqui o termo fiel, que se repete no texto, né? Significa ser digno de confiança. Ser fiel é isso, é ser digno de confiança. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E aí nesse sentido, quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. E não é a quantidade que importa, mas é a fidelidade e a justiça. É necessário aprender a administrar as riquezas de origem justa. Porque se a gente não se tornar fiel na aplicação das riquezas de origem justa, quem vai confiar para a gente a verdadeira riqueza? E a partir dessa perspectiva, então, que Jesus começa a trabalhar, que a causa, né, por causa da corrupção e do pecado, toda a riqueza tem uma origem injusta. Porque ela leva ao acúmulo de bens para a parte de uns e endividamento de outros. Né? A pobreza de alguns, ela existe por causa de outros que têm demais. Então nós temos no administrador infiel um exemplo de mudança de aplicação dos recursos. E aí vale a pena a gente pensar, porque a gente tem falado sobre recursos, sobre administração, e aí se a gente não se tornar fiel na aplicação daquilo que é alheio, quem dará o que é nosso? Que é o que o texto fala. Então ser fiel e ser digno de confiança na administração dos bens alheios é a grande questão. Não se deixar levar por atitudes desonestas, ser fiel naquilo que nos é confiado para ser dignos de receber aquilo que nos pertence. E o que nos pertence em Deus? O discipulado é um desprendimento. Para receber,
as riquezas do reino, as riquezas de Deus. Não dá para servir a Deus e as riquezas. É nesse sentido aqui que a gente precisa olhar a criação. Quando nós pensamos então na criação, o desafio nosso de cuidar da criação, e aqui eu gostaria de entrar nessa seara porque nós temos falado sobre isso, a gente vê que o administrador, ele devolve aquilo que havia cobrado a mais dos devedores do seu patrão, ao reconhecimento de culpa, para mostrar uma mudança de atitude. E quando a gente olha para a história humana, para a natureza, para os recursos que nós temos, a gente vê que muitos buscam cuidar com zelo daquilo que não é seu, mas que veio, né, através de gerações, né, a gente acaba tendo a nossa percepção que a gente precisa deixar alguma coisa para os nossos filhos, para os nossos netos. É aquilo que na escola americana a gente falou das raízes, mas também tem as raízes físicas. E a gente sabe que existem pessoas que também exploram o meio ambiente de forma assim, sem pensar em prol do quê? De obter riqueza. E não está pensando em filho e neto, está pensando apenas em si, para se garantir. Porque ou tem medo de trabalhar, de pôr a mão na enxada como administrador, ou porque tem vergonha de pedir como administrador. E age como esse administrador. Então a gente precisa olhar para a nossa realidade. Quando a gente pensa aqui, e aí eu vou realmente trabalhar algumas questões que eu queria que você pensasse comigo. Os problemas ambientais, e aqui a gente vai olhar para a natureza mesmo, que nós temos hoje, estão sempre presentes na agenda de políticos, de indústrias e de pessoas em toda parte do mundo. Todavia, os problemas ambientais, eles não são os únicos que têm impacto no mundo que a gente vive. Não é só isso. Cada um deles, a gente vê que há muitos outros. Pobreza, disponibilidade ou indisponibilidade de recursos, segurança, crescimento populacional. Quantos problemas a gente tem? Cada um desses problemas influencia o meio ambiente de algum jeito. Nós precisamos considerar tudo, mas nós, como cristãos e como igreja, nós precisamos buscar refletir sobre isso. E a relação entre humanos e a terra que a gente tem, o recurso que a gente tem, nós conhecemos como mordomia. Você já ouviu falar nisso, né? Nós temos a mordomia do cuidado, a ideia de que nós somos mordomos da criação. Faz a gente ter uma noção de responsabilidade sobre a criação, né? Primeiramente para com Deus e depois a quem nós servimos como mordomos, então. O fato é que a gente entende então que a gente precisa cuidar desse recurso que a gente tem. E aí vale a pergunta, será que nós estamos sendo administradores fiéis ou infiéis com os recursos que nós temos em relação à criação? Eu e você, olhando pela perspectiva cristã, nós somos representantes de Deus. Porque uma ilustração sobre mordomia que pode ser útil é aquela que a gente encontra na tradição judaico-cristã. Na história da criação, que nós encontramos lá nos primeiros capítulos da Bíblia. Adão e Eva foram colocados em um jardim, certo? O jardim do Éden, para cuidar dele e cultivar. E cultivar é frequentemente traduzido como servir. Então a imagem da terra nos é apresentada como um jardim de Deus e nós, seres humanos, como seus jardineiros. Você já ouviu isso? Primeira vez? Então vamos lá. O que o nosso trabalho como jardineiro implica? E aqui, jardineiro, se você preferir administrador, mas esse termo jardineiro é mais bonitinho, né? Primeiro, o que um jardineiro faz, né? 4 coisas, né, no nosso trabalho como jardineiros. Primeiro, um jardim fornece comida, água, outros materiais para dar sustento e todas as formas de vida e atividade humana. Percebe aqui que a história de Gênesis não menciona apenas comida e água, mas também recursos minerais. Segundo, um jardim precisa ser mantido
vai naquela praça que está tudo mal cuidado, você não volta mais. Fala, nossa, geralmente a culpa é do prefeito, né? O prefeito tá largando a cidade, ó. Enfim, as árvores do Jardim do Éden eram agradáveis aos olhos. Então, quando a gente contempla a criação, a gente experimenta um sentido de temor e assombro diante da sua grandeza. A complexidade e a magnificência, como a gente leu no Salmo 148. E quando a gente enxerga isso, a gente louva a Deus. Terceiro, o jardim é o lugar onde os seres humanos podem ser criativos. Por quê? Nós somos criados à imagem de Deus. O que implica em nós, como Deus, nós devemos ser criativos. Eu sempre brinco, eu falo assim, Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou, e no 8º eu acho que ele sentou com Adão e Eva, vamos ver o que a gente vai fazer com tudo isso? Vamos criar? Porque aí depois teve pão, teve vinho, em algum momento, né? Isso não está na Bíblia, por favor, tá? É só um achômetro aqui da minha cabeça. Então, os seres humanos aprenderam a usar o seu conhecimento científico e técnico associados a uma variedade enorme dos recursos da Terra para criar novas possibilidades de vida e de apreciação. E por último, um jardim deve ser mantido para beneficiar gerações futuras. Então, grande parte do nosso planejamento e plantios de jardins certamente tem em mente gerações futuras. Geralmente você planta uma árvore, mas quem vai balançar naqueles galhos vai ser seu neto no futuro. Todos nós queremos deixar para a próxima geração uma terra melhor do que a gente herdou, em vários aspectos, sejam eles físicos, como aqui a gente está falando, ou seja eles em termos morais. Então, como discípulos e discípulas de Jesus, nós precisamos refletir o quanto nós temos assimilado o papel de administradores fiéis, ou de jardineiros que seja, cuidando dessa terra. A gente tem sido fiel no cuidado dos recursos. E aí, talvez seja importante a gente refletir que mais frequentemente nós somos exploradores e perturbadores do jardim do que jardineiros. É complicado, né? Por quê? Porque foi assim que a maioria dos cristãos ao longo do tempo entenderam o domínio, que está lá em Gênesis 1:26. O domínio como uma licença de explorar de forma descontrolada, buscando apenas o lucro, a usura. Então, se você olhar os capítulos de Gênesis, assim como outras partes da Escritura, a gente vai insistir que o governo humano sobre a criação deve ser exercido debaixo de Deus. Ou seja, o governante supremo da criação é aquele que deve nos orientar. Como jardineiros, como administradores, nós devemos viver nesse mundo, utilizar esses recursos. E aí eu gostaria de seguir para a conclusão, porque muitos desses princípios de mordomia que nós ouvimos falar ao longo da nossa caminhada, eles estão inclusos, ainda que de forma implícita, no muito do que tem sido escrito sobre meio ambiente, né? Se você... agora a gente denuncia a idade, né? Quem lembra da Eco 92? Eu lembro, eu tinha 10 anos. Lá foi o primeiro início de pensar em como cuidar melhor dos recursos que a gente tem. E o Tietê de Guanabara era para estar ali. Era para estar, segundo que foi tratado lá, né? Então, em 1992, lá no Rio de Janeiro, né, tinha 25 mil participantes nas suas convenções, nas suas resoluções lá, tinham milhões de palavras. Uma coisa mais bonita que a outra. As preocupações com as causas ambientais, né, se tornou visível. Eu lembro que eu estudava e a gente, nossa, o ano inteiro falando dessa Eco 92. Né? E aí não faltou declarações de ideais, não faltou, de ações que eram desejáveis para acontecer. Mas faltou o quê? Ação. Muita conversa e pouca ação. E a gente sabe bem que as fortes tentações que a gente experimenta, assim como o administrador dessa parábola que a gente leu,
De fazer o quê? De usar os recursos para fazer o quê? Para satisfazer o próprio ego. Para satisfazer a ganância. Não é um problema nosso. É um problema antigo. O administrador foi mal. Na história do jardim, segundo Gênesis, nos é apresentado em Gênesis 3 que o pecado humano e as suas consequências trágicas nos afastaram de Deus. Os seres humanos desobedeceram a Deus e não queriam Deus por perto. Basicamente é isso, porque eles se escondem de Deus quando Deus vem procurar. E esse relacionamento rompido com Deus levou a outros relacionamentos rompidos. Então, quando a gente olha para a criação, e esse rompimento que nós também temos com a criação e na falta de ser fiel na administração dos recursos, é justamente por causa do pecado. Por causa dessa corrupção que está inserida no nosso coração. Então, quando a gente pensa sobre o pecado e o mal, né, que resulta desse relacionamento rompido com Deus, lá em Gênesis, e que vem de geração em geração, né, a gente pensa no pecado contra as outras pessoas. A gente esquece do meio ambiente, mas nós pecamos também contra o meio ambiente. Nós falhamos em cuidar dos recursos que nós temos. Nós falhamos em cuidar da terra que Deus disse para nós cuidarmos. Então, quando a gente olha para tudo isso, você pode até perguntar: já que o pecado humano arruinou tudo, tentar cuidar da terra já não é uma batalha perdida? Uma pergunta justa até, né? Porque tem futuro para essa terra? Será que tem? E alguns cristãos pensam que não. Mas, usando os versículos específicos da Bíblia, até sugerem que essa terra física vai acabar. Mas quando a gente olha para o plano de Deus, são temas centrais nossos da teologia, criação e redenção, a gente vê que isso tudo está ligado, porque eles estão unidos pela encarnação e ressurreição de Cristo. Paulo argumenta lá em Romanos 8, 20 a 21, que a criação aguarda com ardente expectativa. O quê? Porque ela também está sujeita à vaidade, não pela sua vontade, mas por causa daquela que sujeitou, o ser humano. Na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A criação espera também ser restaurada. A ênfase na ressurreição e na redenção continua no Apocalipse, porque nos é apresentado, olha só que maravilhoso, que é apresentada a maravilhosa visão que João tem o quê? De novos céus e nova terra. Uma terra redimida e transformada, com pessoas redimidas vivendo nela. Então, há futuro para a terra. A criação é parte de um futuro que Jesus veio estabelecer. E nesse sentido, a ressurreição de Jesus, como eu já disse desde o nosso primeiro encontro, quando a gente está falando sobre a estação da criação, a chave é sempre a ressurreição de Cristo. Essa é o motivo da esperança do futuro, para nós, para a criação. Então, quando Jesus ressuscita dos mortos, é importante a gente lembrar que ele não abandonou a ordem da matéria criada. Ao contrário, ele demonstrou o quê? O poder de transformação, porque ele ressuscita com o seu corpo físico. O seu corpo físico é transformado. Essa não é a promessa que a gente tem? Que nós teremos os nossos corpos corruptíveis do pecado transformados em corpos incorruptíveis. Essa é a promessa, essa é a esperança. Então, na mensagem cristã, o material e o espiritual estão envolvidos. Não dá para separar, como os gregos faziam. Jesus explicou para os seus discípulos que ele não estava chamando ele para ser servos, mas o quê? Amigos. E servos recebem instrução sem explicação. Faz isso, faz aquilo. Agora amigo não. Amigo é chamado e é explicado por que você vai fazer isso. Ou assim, assim, assim. Então a gente não recebe
prescrição de ações assim aleatórias. Talvez você fale, mas Gisele, a gente não tem assim prescrições tão assim precisas, né, de como administrar então a criação, mas espera-se que a gente use os nossos dons que Deus nos deu para cuidar daquilo que Ele nos deu, para a honra e louvor do seu nome. Então, dentro da própria criação existe um enorme potencial para auxiliar a gente nessa tarefa. Deus nos fez pessoas criativas, capazes, nos deu inteligência. E aí a gente tem conhecimento científico, técnico, tecnologia, tudo isso faz parte da mordomia que Deus nos deu para administrar os recursos que Ele nos deu. Então, tudo isso precisa ser feito o quê? Debaixo de muito temor, de humildade, de busca a Deus. E aí talvez você precise pensar na sua vida, porque a gente fala aqui, né, então essa coisa do meio ambiente é uma coisa muito ampla, a gente fala da Eco 92, né, de como tudo isso não está funcionando, mas o que Deus te chamou para gerir? O que você tem administrado? Você tem sido fiel um pouco? E aí, se a gente está pensando então em questões ambientais, aí vale coisas pequenas, né? Será que a gente está separando lixo? Será que a gente está jogando papel na rua de qualquer jeito? Porque a gente às vezes acha que a gente está tão preocupado com os pecados morais, aquilo que eu já falei, a gente esquece dos pecados contra a natureza, de pequenas coisas. Que a gente sabe que às vezes vai só fazer o quê? A gente vai cantar um hino daqui a pouco que fala, né, como água cristalina. Será que eu jogar óleo na pia vai deixar água cristalina? A gente já tem consciência ambiental. Muitos de nós crescemos assim, isso, a escola falando isso 20 vezes. Você até cansa, né? Mas será que a gente tem usado isso para glorificar a Deus também? Porque às vezes a gente acha que consciência ambiental é coisa de hippie, de gente que não... Mas se a palavra de Deus diz que Deus nos chamou para cuidar da criação, nós, como cristãos e discípulos de Jesus, precisamos cuidar e cuidar com zelo. E que Deus possa nos dar sabedoria. Por quê? Porque às vezes a gente entra na vibe do administrador infiel. Eu só quero ter lucro. Não interessa. Né? Eu só quero ter o meu. E aí lembre-se que o próprio Jesus, quando esse administrador infiel muda de atitude, é elogiado. Que nós possamos ser elogiados por cumprir desde sempre a função de bons administradores, de bons jardineiros desse planeta que nós temos. E que assim seja em nome de Jesus. Amém?